Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse segundo vídeo da carta de Paulo aos Romanos. Me chamo Fabrício e nesse vídeo irei falar um pouquinho da igreja localizada na cidade de Roma. Caso você ainda não tenha visto o vídeo anterior, convido você a assisti-lo também. O texto base para o nosso estudo será Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos lá. E o texto diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. No vídeo passado, falamos em poucas palavras sobre quem foi Paulo, sua importância para o cristianismo e também qual foi a finalidade que ele teve ao escrever essa carta. Hoje, falaremos dos destinatários dela, da igreja que se estabeleceu no coração do Império Romano. No início do cristianismo, a primeira igreja a ser formada foi a igreja em Jerusalém, composta por judeus vindos de todos os cantos do império para adorar a Deus na ocasião da festa do Pentecostes. E foi considerada a igreja mais importante do cristianismo, pelo menos até 70 depois de Cristo, época em que Jerusalém foi destruída por Tito. A igreja em Jerusalém era chamada de igreja mãe pelas demais igrejas que iam se formando pelo império. E ela era composta, na sua maioria, por pessoas que tinham tido contato direto com Jesus quando ele esteve entre nós. Houve um fato muito importante para a expansão do Evangelho. Após a morte de Estevão, uma grande perseguição ocorreu em Jerusalém, espalhando os cristãos, em particular os judeus helenistas, para todos os cantos onde pudessem chegar. Em sua fuga, foram usados para pregar a palavra, o Evangelho. Filipe pregou o Evangelho em Samaria e na costa da Palestina, assim como também cristãos judeus cipriotas e sirineus, subindo mais ao norte e chegando a uma das maiores capitais da época, a cidade de Antioquia, começaram a pregar o Evangelho a judeus, mas sentiram de Deus que a porta do Evangelho também estava aberta aos gentios, e assim fizeram, formando uma grande igreja mista naquele local. O crescimento de gentios dentro da igreja era tão grande que a igreja-mãe enviou Barnabé para ajudá-los. E Barnabé, por sua vez, chama Saulo para juntos trabalharem ali. Mais tarde, esses dois missionários saem em sua primeira viagem missionária para pregarem o Evangelho e formam novas igrejas dentro do Império. Por vários anos, Paulo pregou o Evangelho na Galácia, na Macedônia, na Acaia e Ásia. Vendo que sua tarefa já estava cumprida em toda aquela região, nutria um forte desejo de ir a Roma, a capital do Império, para ali também pregar seu Evangelho e depois ir à Espanha, território esse que até então não tinha sido alcançado pelo Evangelho ainda. Naquele tempo, a igreja em Roma já era grande e de certa forma bem conhecida, pois o imperador romano Cláudio, há alguns anos atrás, tinha expulsado os judeus da capital por causa da instigação de certo Chesto, nome que Seutônio, secretário romano, que provavelmente não conhecia o Evangelho ou Jesus, confundiria facilmente com Cristo. A grande pergunta é: quem foram os missionários que evangelizaram Roma? A tradição romana diz que foi Pedro que realizou essa ilustre tarefa. Mas a Bíblia, o que nos diz? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 12, diz assim: Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus,
vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximos a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? A festa de Pentecostes era uma festa muito especial para os judeus. Eles vinham de todas as partes do império para agradecer a Deus nesse dia tão especial. O texto nos diz que haviam homens da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e também diz visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Apóstolos e irmãos movidos pelo Espírito Santo começaram a pregar o Evangelho àquela numerosa multidão que estava à sua frente, e a Bíblia nos diz que foram acrescentadas cerca de 3.000 pessoas. Mas pensem comigo, não seria razoável que aqueles visitantes vindos de Roma estariam entre os que creram? E o que será que fizeram quando chegaram em sua terra natal? Imagino que, cheios do Espírito Santo como estavam, não puderam se conter e começaram a pregar o Evangelho, formando uma das maiores igrejas cristãs da antiguidade. Se imaginarmos esse contexto, Pedro realmente foi muito importante e teve uma contribuição muito valiosa. Mas quem de fato pregou o Evangelho em Roma? Foram os novos convertidos que saíram de Jerusalém, pessoas anônimas que a Bíblia não registra o nome, mas que fizeram uma grande diferença na obra do Senhor, formando uma comunidade cristã tão numerosa e ativa que o imperador, depois de aproximadamente 20 anos, incomodado, mandou expulsar os judeus da capital. Como vimos também, os irmãos que pregaram o Evangelho e fundaram a igreja de Antioquia também eram pessoas anônimas que a Bíblia não diz o nome. Isso nos ensina algo maravilhoso, meus irmãos. Deus não está interessado se somos importantes, se somos os melhores naquilo que fazemos, ou se já temos uma caminhada cristã de mais de 30 anos, para então poder nos usar. Ele está interessado naquela pessoa que está com o coração aberto e receptivo para ouvir a sua voz. O Senhor quer nos usar, quer fazer coisas maravilhosas em nossas vidas, assim como fez com os cipriotas e sirineus que foram fundar a igreja de Antioquia, ou como os anônimos que fundaram a grande igreja romana. Jesus disse: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O Senhor tem um grande projeto em nossas vidas. Basta apenas ouvirmos a sua voz e darmos lugar para Ele trabalhar. Ouçam bem, meus irmãos, jamais devemos pensar que não temos condições de fazer a obra, porque de uma certa forma estaremos certos. Nós não temos condições nenhuma, mas é Deus quem faz a obra. É Ele quem nos usa. Somos apenas um instrumento para fazermos sua vontade. Paulo escreveu: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. No Antigo Testamento, em uma ocasião, Deus teve que usar uma mula para transmitir a sua vontade. Se assim Ele fez com um animal, imagine o que Ele pode fazer conosco e através de nós. Deus quer te usar. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Oremos. Senhor, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos concedeu hoje. Te louvamos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelo Espírito Santo que nos capacita a fazermos a Tua vontade e nos consola nos momentos de dificuldade. Senhor, entregamos nossas vidas em Tuas mãos e nos rendemos debaixo de Tua vontade. Uma coisa apenas te pedimos: usa-nos conforme o Teu querer. Ajuda-nos, ó Pai. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.